Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Esse canal, eu acho que ele estava praticamente abandonado. Eu nem sei quando foi a última vez que eu apareci aqui, mas eu resolvi voltar para falar sobre um assunto em específico que eu gostaria de contar com vocês, que é sobre como eu descobri a minha trombofilia. Eu achei que seria pertinente falar sobre isso aqui no YouTube, onde eu consigo me expressar melhor, fico mais à vontade. Então, a minha escolha de voltar seria para falar sobre esse assunto. Tem muitos outros assuntos que eu quero abordar e trazer aqui, e se você me acompanha, me acompanhava, seja bem-vindo de volta. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Bruna Kogo, seja bem-vindo. Eu sou influenciadora digital, professora de etiqueta comportamental, com foco em elegância e moda clássica, e eu abordo sobre o tema lá nas minhas redes, no Instagram, no TikTok. Mas agora eu estou vivendo a maternidade, estou grávida de 7 meses da minha bebê, a Celine, e minha bebê arco-íris, inclusive. E eu estou compartilhando um pouco mais desse mundo também, então eu quero trazer vocês, envolver vocês um pouco mais na minha vida, além de todas as dicas que eu já abordo nos meus perfis. Bom, esse vídeo eu pretendo não deixar ele muito longo, eu prometo que eu vou ser bem direta e reta e vou tentar tirar as dúvidas de vocês. No início da gestação, eu contei lá no Instagram que eu tenho trombofilia, né? Que eu descobri a trombofilia e muitas mulheres se identificaram, acham que também possuem ou não sabem, ou que têm também, enfim. E eu achei que seria interessante trazer todas as informações que eu descobri, como foi que aconteceu, né? Que aconteceu para poder ajudar outras mulheres. Eu acho que nunca é demais, né? Bom, para contextualizar, nós tivemos uma perda em 2023. Infelizmente, acabamos perdendo o nosso primeiro bebê. E com isso, né, foi muito triste. Nós ficamos muito sentindo um vazio, eu não sabia o que fazer, fiquei perdida, achei que nunca passaria por isso. E acabei me apegando em muitos vídeos aqui no YouTube de mulheres que passaram pelo mesmo. E com isso, eu acabei vendo relatos de mulheres falando que acabaram descobrindo a trombofilia após a perda. Eu fiquei com isso na minha cabeça, pensei, poxa, será que eu não tenho isso também, né? E a gente, quando acaba passando por essa situação, a gente imagina mil coisas, né? Enfim, a gente nunca pensa que pode ser só uma perda. A gente sempre acha que alguma coisa aconteceu, teve algum fator para que isso tenha acontecido. Não poderia ser só isso, né? Claro que muitas vezes acontece, acaba sendo comum, não é normal, mas é comum, como minha médica disse. Mas, enfim, eu me apeguei a alguns vídeos de mulheres com a trombofilia e fiquei com isso na cabeça. E eu acredito que Deus, ele dá sinais, né? Então, assim, se eu fiquei com isso na cabeça, acho que tinha algum motivo. Claro que às vezes é paranoia, né? Mas eu tinha isso na minha cabeça muito firme. Então, eu fiquei pensando, eu fiquei muito encanada. E eu não sou de ficar encanada à toa. E resolvi investigar. A nossa perda aconteceu em agosto, setembro de 2023. Fiquei bem debilitada. Durante o restinho do ano eu não queria ir atrás, eu não queria procurar, eu só estava assistindo vídeos, né? Então eu assisti vários vídeos, inclusive eu conheci a Fabiola Mello neste período, porque ela teve várias perdas e ela descobriu a trombofilia. E eu resolvi ir atrás em janeiro de 2024, que foi esse ano, que foi quando eu descobri também a gravidez do meu bebê arco-íris, que eu posso fazer um vídeo depois contando como que aconteceu isso, mas nesse em específico eu vou falar de trombofilia. Bom, em fevereiro eu fui atrás de uma hematologista, né? Porque, enfim, acabei perdendo, eu vi o pessoal falando para ir atrás de uma hematologista, porque ginecologista não pede esses exames, então eu fui atrás de uma hematologista. E ela me pediu inúmeros exames. Eu lembro que eu fiz, eu acho que deu, sei lá, uns 15 tubos de sangue. Foi muito sangue. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca tirei sangue, tanto sangue na minha vida. E eu até estou aqui com os exames que eu fiz para eu contar para vocês quais foram eles, tá? Só para vocês entenderem. Eu tenho plano de saúde, nem todos o meu plano cobriu. Então, alguns ele cobriu, acho que teve um ou dois que eu tive que pagar, que foram os principais, inclusive, para descobrir realmente qual era o tipo da minha trombofilia. Infelizmente, os planos de saúde, o SUS, não cobre. O que eu fiquei sabendo, eles só cobrem, isso é péssimo,
depois de 3 perdas, se eu não me engano. Então, assim, o psicológico vai para onde, né? Então, se você tem condições de ir atrás, de procurar, de investigar, de investir no exame, eu acho que nunca é demais, tá? Então, eu resolvi ir atrás e paguei por esses exames que não é nada barato, infelizmente, mas que acabaram me ajudando e eu descobri esse fator. Bom, vamos lá. O primeiro exame que eu fiz foi o anticardiolipina, tá? Eu vou deixar aí escrito para vocês. Tem um outro tipo que é anticardiolipina, entre parênteses, IgM. Eu não vou dizer para vocês o que é, porque eu não tenho conhecimento, mas só para vocês saberem os tipos de exames que foram solicitados, tá? Temos aqui também o antitrombina 3, que ela solicitou. O fator 5 Leiden PCR, tá? Que é um tipo de trombofilia. Eu sei que existem inúmeros tipos de trombofilias e depois eu vou contar qual é o tipo da minha. Homocisteína. Aqui nós temos mutações A1298C e C677T da MTHFR. Essa é a trombofilia que eu tenho, tá? A minha é homozigoto mutante da C677T. Esse tipo de trombofilia, ela é, pelo que minha médica disse, é um pouco mais tranquila, né, mais suave do que outros tipos de trombofilia, mas que, infelizmente, o SUS não cobre. Então, assim, hoje que eu estou gestante, eu tenho que tomar a enoxaparina sódica ou Clexane, que é as injeções diárias. Eu uso de 40 miligramas. E eu tentei pelo SUS, mas eles negaram, então eu não consegui, eu estou tendo que comprar no particular e ela é muito cara, infelizmente. Eu não entendo, gente, é outra coisa, né? Se é uma necessidade, infelizmente, eu não tenho o que fazer. A minha médica achou melhor eu realmente tomar. Tem médicos que falam que não tem a necessidade para quem tem esse tipo de trombofilia, mas como eu tive uma perda, não iria arriscar e perder novamente. Então ela falou, vamos já iniciar com as injeções, tá? E já vou avisando que o SUS não vai cobrir se você tiver esse mesmo tipo de trombofilia. Eu, pelo menos, não consegui. A não ser que você tenha comprovações que você já teve trombose em alguma vez, ou que você teve mais de 3 perdas, tudo isso vai influenciar. No meu caso, eu nunca tive nenhum sintoma de trombose, ninguém da minha família teve. Eu descobri essa, que inclusive ela é homozigota, ou seja, eu nasci com essa trombofilia, então eu não desenvolvi ao longo da vida. Tem algumas que você pode desenvolver usando anticoncepcional, com alimentação, se eu não me engano, enfim, várias coisas, vários fatores. No meu caso, eu nasci com essa e ela vem tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, então são os dois lados. Uma coisa que a gente não quer saber se eu não tivesse feito esse exame, né? Bom, fiz outro exame que se chama mutação do gene da protrombina e proteína C funcional. Esses foram os exames que foram solicitados. Eu não vou saber dizer para vocês qual deles eu tive que pagar, mas enfim, foi algum desses aí que eu falei para vocês. O exame, só para vocês terem uma noção, que eu paguei, se eu não me engano, foi R$ 1.600, então assim, é um valor bem alto para um exame. Então, eu acabei descobrindo essa trombofilia, que é a MTHFR homozigoto. Ela, como eu disse para vocês, ela é um pouco mais tranquila, porque eu nasci com ela, então ela não foi adquirida. Pelo que eu sei, as trombofilias adquiridas, elas são um pouquinho mais fortes, né? Enfim, tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, né, na gestação, enfim. Mas eu estou tomando as injeções por orientação médica. Quando eu descobri, foi ao mesmo tempo medo e alívio, porque eu descobri junto com a minha segunda gestação e eu já comecei com o tratamento, então ao mesmo tempo que eu estava com medo de toda essa situação, passar por isso, eu estava aliviada de ter descoberto algo que poderia ter afetado na minha primeira gestação. A gente não tem certeza absoluta que foi isso, mas todos os fatores indicam que sim. Eu posso contar para vocês em relação à minha primeira perda, né, como que foi, meu primeiro bebê, enfim. Eu não pretendo falar isso por enquanto, né, mas se vocês tiverem dúvidas, podem mandar nos comentários, perguntem,
que assim que eu estiver preparada, eu vou gravar um vídeo falando sobre e vou responder as dúvidas de vocês, para poder também orientar outras mães que, enfim, até para acolher de alguma forma, sabe? Eu acho que isso, da mesma maneira que eu procurei assistir vídeos de mães que passaram por isso e eu me senti mais segura, mais tranquila e mais em paz também com a situação, eu quero ser essa pessoa também para você, sabe? Eu quero contar a minha experiência, o meu testemunho, porque é um testemunho, eu não tenho dúvidas, e falar o que eu passei, o que eu senti, como que foi a minha experiência em relação a isso, como que eu lidei, né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas enfim, gente, eu acho que sobre a trombofilia é mais isso que eu teria que contar para vocês, como que eu descobri, né? E foi depois dessa perda e todos os exames que foram feitos. Inclusive, eu estou tomando as injeções, né? São diariamente uma injeção. Tem mulheres que precisam de duas, dependendo da dosagem é um pouco maior ou menor. Enfim, vai de cada uma. O ideal é que você procure um hematologista que é especializado nisso para te auxiliar. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Outra coisa que eu acho que é importante, eu fui atrás de uma endocrinologista, que inclusive ela que me indicou essa hematologista que eu vou. Ela, na minha gestação anterior, eu tive algumas alterações na tireoide e também poderia ser algum dos fatores que aconteceu, né? E aí hoje em dia eu tenho acompanhamento com a minha obstetra, com a endocrinologista, que eu vou todo mês, que a gente faz exames, e a hematologista. A hematologista hoje eu não acompanho tanto mais, era mais no início, então agora é só manter as injeções, e eu sei que depois do parto eu preciso ficar mais 40 ou 45 dias tomando as injeções também, mas aí depois ela entra de novo para me orientar, mas por enquanto é só isso, assim, com ela. Então eu tenho o acompanhamento com a endocrinologista, que eu faço exames de tireoide todo mês, que eu tomo também um remédio para tireoide, então assim, tem vários fatores que eu preciso acompanhar e que eu achei necessário acompanhar, né? Porque eu queria que a minha gestação fosse saudável, fosse tranquila, que eu me sentisse em paz, porque a primeira eu não tive tantas orientações. Eu passei por uma situação muito complicada com a minha obstetra que me acompanhava. Então, assim, eu tive momentos muito difíceis que eu achava que era normal e depois eu percebi que não. Hoje eu percebo que não. Então, assim, eu posso contar para vocês como que foi, enfim, vou contar. Mas, assim, hoje em dia eu falo assim, se você tiver a possibilidade, a oportunidade de ter esses profissionais ao seu lado, não descarte. Esteja com eles, busque uma boa obstetra que te oriente, que você sinta acolhida, porque eu acho que isso é o mais importante, principalmente é a pessoa que vai tirar o seu filho de você, que vai trazer seu filho, né, para cá. Então, assim, precisa ser uma pessoa que esteja realmente de acordo com os mesmos propósitos que você se conecte, que você sinta acolhida, porque Bruna, pelo menos, eu acho que isso é extremamente importante. A endocrinologista, querendo ou não, por mais que você não tenha problema na tireoide como eu, ela é muito importante para vitaminas e ver, né, alguma anemia, alguma coisa que esteja em falta. Então, eu acho que é muito importante, principalmente na gestação também. E a hematologista, caso você tenha passado por uma situação como eu, né, de uma perda ou, enfim, dificuldade para engravidar, eu acho que é necessário, talvez, você ir atrás, tá? Eu acho que tentei resumir de uma maneira fácil de entender e, enfim, se ficou alguma coisa faltando, eu peço desculpas. Estou ainda tentando novamente aqui no YouTube. Vamos ver, se Deus quiser, vou conseguir manter essa frequência e trazer mais conteúdos, não só sobre a maternidade, mas também sobre as boas maneiras, a moda, enfim, que é o meu universo que eu compartilho. E se você ainda não segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar o arroba aqui, @brucogo. E siga por lá, me acompanhe. Eu tô todos os dias nos stories, estou falando com vocês, deixo caixinhas. E eu vou aproveitar as caixinhas quando vocês mandam dúvidas para trazer um vídeo um pouco mais longo por aqui também. Estava morrendo de saudades, gente. Confesso que eu fiquei ensaiando para gravar vídeos aqui, olha, há alguns meses, tá? Desde o início da gestação eu tô aqui para
tentar voltar, mas agora estou de 7 meses, mas ainda no pique. Então prometo que teremos vídeos se Deus quiser, tá bom? Um super beijo pra vocês e fiquem com Deus. Beijo!